Boa noite a todos. Do livro Fontes de Paz, Chico Xavier, Espíritos Diversos. O herói. Afrontando o aguilhão, torvo e escador, de sarcasmos e anseios tentadores, ele que passa sob as grandes dores, na grade estreita do terrestre ninho. Relegado às agruras do caminho, segue ao peso de estranhos amargores, acendendo os celestes esplendores, atormentado, exânime e sozinho. Anjo de bilhões de carne, errante e aflito, traz consigo os luzeiros do infinito, por mais que a sombra acuse, gema e brade. E servindo no escuro sorvedouro, abre ao mundo infeliz as portas de ouro, para o banquete da imortalidade. Cruz e Souza. Boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Nessa casa, onde a gente vem para aprender, para se confraternizar, e acima de tudo, entrar em sintonia com o nosso mestre, nosso exemplo maior do nosso planeta, o nosso irmão maior, Jesus Cristo. Para que isso aconteça, vamos fazer uma prece, elevando o nosso pensamento ao mais alto possível, para que chegue até a espiritualidade maior, para que Ele nos intua e nos ajude na noite desse domingo, que possamos levar para nosso lar, nossos irmãos, nossos convívios, nossa família, os ensinamentos que aqui nós entendemos. Pai de infinita bondade, sabemos que somos só um discípulo, mas queremos aprender cada vez mais e melhorar sempre, que assim seja. Então eu convidei o Paulo. Seja bem-vindo, Paulo. Eu peço até que tu informe ao nosso público a sua especialidade, onde você trabalha e tal, para ficar mais interagido com a pessoa. Porque fazia muito tempo que eu não via o amigo, até estou meio, né? É contigo. Seja bem-vindo. Beleza, obrigado. Valeu. Então, conforme já foi dito, meu nome é Paulo Ricardo. E hoje, na verdade, nós vamos conversar. Eu vou mexer bastante, essa câmera vai se mexer, tá? Nós vamos conversar sobre o tema evangelização espírita infanto-juvenil. Uma conversa pressupõe que eu vou fazer perguntas e espero que vocês realmente respondam, mas eu também vou estar aberto para que vocês façam perguntas e colocações. Então, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma colocação para me ajudar, é só levantar a mão, que dentro do possível eu já deixo vocês falarem. Eu não perguntei, mas até que horas nós vamos? É 10h30, né? Não, até que horas vai? Até as 9 da noite? 9 da noite, certo? Então, ali pelas 10 para as 9, 5 para as 9, às vezes eu falo muito rápido, não dá nem tempo de pensar, quanto mais me interromper, né? Então, eu vou dar uma paradinha, né? E aí eu vou deixar vocês também fazerem perguntas e colocações, aqueles que não tiveram coragem de me interromper. Tá combinado? Bom, ele pediu para eu me apresentar, vou me apresentar rapidamente, né? Então, ele já falou que eu trabalho na Sociedade Espírita de Joinville, ali em Joinville. Já trabalho com evangelização desde 1982. Desde 1984, que eu me lembre, né? Deve ser 82, não. Desde 1982 eu trabalho já com evangelização espírita infanto-juvenil, né? Já fui o diretor do Departamento de Infância e Juventude da Federação Espírita Catarinense durante alguns anos. Agora eu nessa área, eu desci, agora eu estou responsável pela área de juventude. Tem um outro companheiro nosso de Blumenau, com quem eu estava hoje ali em Blumenau, que é o diretor do Departamento de Juventude, de Infância e Juventude. Eu hoje estou com a área de juventude, né? Até hoje estava lá em Blumenau coordenando uma reunião de preparação do encontro de jovens da Congesc, que vai acontecer no Carnaval do ano que vem, em Blumenau, reunindo jovens espíritas de todo o estado. Mas na evangelização, realmente, desde 1982, eu fiquei alguns anos afastado, só quando cheguei aqui em Joinville, que eu não evangelizei. Depois, logo, comecei a evangelizar, então praticamente uns 30 anos aí de evangelização espírita infanto-juvenil. Já fui diretor do DIGI da UNI durante alguns anos também, já perdi as contas de quanto tempo, né? Então já ocupei diversas posições, mas mesmo assim, mesmo quando diretor do DIGI da Federação Espírita Catarinense ou aqui da nossa UNI, sempre continuei evangelizando. Eu sempre sou da opinião que, mesmo sendo presidente ou diretor, a pessoa tem que continuar o seu trabalho normal na Casa Espírita. Tem o trabalho lá da federação, mas tem que continuar. Então, sempre continuei evangelizando. Hoje, atualmente, lá na Sociedade Espírita de Joinville, eu evangelizo adolescentes de 12 a 14 anos. Bom, então, já que o assunto é evangelização espírita infanto-juvenil, a primeira dúvida que nos surge é: o que é isso, afinal de contas? O que é essa tal de evangelização espírita infanto-juvenil, que eu já falei há uns 5 minutos, né? Mas o que é isso? Para a gente poder começar a falar sobre isso, eu acho que primeiro a gente precisa falar sobre
O que é... Opa, ele já pulou tão diverso? Ah, ele pulou direto, não gostei. Voltei para cá, então não gostei desse controle não. Então, para a gente poder falar sobre isso, primeiro é interessante a gente falar sobre finalidade da infância. O que é infância? Vou lançar uma pergunta para vocês que é um pouco mais fácil de responder. Quais são as características mais marcantes na fase da infância? O que a gente nota de mais gritante, mais marcante nas crianças? Me ajudem. Curiosidade. Curiosidade. Toda criança é curiosa. Quando ela não é curiosa, a gente desconfia. O que mais? Um pouco rebelde. Algumas são rebeldes, né? Ou seja, se opõem às regras que são impostas. O que mais? Tem facilidade. Algumas são agitadas, é verdade. É um terreno fértil para aprendizagem. Terreno fértil para aprendizagem. É uma terra com bastante minhoca. O que mais? Uma fase de muita curiosidade, né? Curiosidade, né? Bom, tem várias características, a gente podia passar quase a noite toda aqui citando elas. Então, curiosidade, agitação, rebeldia, facilidade de aprendizagem, ou seja, existem várias características. Mas essas características não são só da infância. Nós, como adultos, temos essas características ainda. Mas durante essa fase, essas características são muito fortes, são bem marcantes. Então a gente vai notar que é um período especial da nossa encarnação, com certeza. Primeiramente, a gente pode dizer que é um período de desenvolvimento. E por isso é um período tão singular, tão cheio de características específicas, né? Em primeiro lugar, a gente pode dizer que esse desenvolvimento ocorre, na verdade, em 3 dimensões, pelo menos. Quais são elas? Primeiro, a dimensão biológica. É fácil de notar isso. A criança, quando nasce, sai de dentro da barriga da mãe. Então, a maneira como nós, seres humanos, nos reproduzimos, essa reprodução sexuada, em que a criança se forma dentro da barriga da mãe, a criança não pode sair muito grande lá de dentro, senão não sai. Né? Naturalmente não sai. Hoje nós temos até métodos, né, artificiais, através da cesariana costal, ou então outros métodos que tiram a criança mesmo em condições que antigamente, né, a mãe correria risco. Hoje a gente já tem essa facilidade. Mas a natureza quis que a gente nascesse pequenininho para sair de dentro do corpo da mãe. Então é natural que uma criança que nasce com o quê? 50 centímetros, certo? Tem que sair daquele tamanho, senão não vai sair de dentro da barriga. E depois cresce até um tamanho de quê? Uns 2 metros, eles estão ficando os bichos, né? O meu está com quase 2 metros. Ou seja, cresce 4 vezes o tamanho que tinha. Então é natural que a gente note um desenvolvimento biológico. Mas não é só tamanho. Alguns órgãos, alguns sistemas, algumas partes do corpo não estão funcionando logo que a criança nasce. Algumas levam até mais tempo para estarem maduras ou estarem em funcionamento. Uma que é fácil da gente notar é o sistema reprodutor. Quando que o sistema reprodutor vai estar apto para o indivíduo? Me ajuda? Em que época? Então, 12 anos. 12, é a chamada puberdade, né? Que varia de 12 anos, 13, 14, 15, depende. Nessa época é que o corpo do menino, né, vai estar apto, né, a se reproduzir, e o da menina também. Certo? Então demora um tempo, demora 15 anos, 12 anos, certo? Então não estava pronto lá. Esse é o mais óbvio, mas vários outros também. Então, um desenvolvimento biológico, nem precisa falar muito, é fácil de entender. Mas além desse desenvolvimento biológico, há também uma dimensão psicológica. Ou seja, a maneira como a criança pensa, a maneira como ela se comporta é diferente, de acordo com o tempo. Ela vai se desenvolvendo. Só quem teve uma criança em casa e acompanhou de perto, consegue notar isso. Ou pelo contrário, aqueles que não têm a criança perto às vezes notam, né? A gente tem um filho, né? Aí o tio que mora longe vem, vê a criança com 6 meses. Daqui vem e volta daqui a um ano, 6 meses depois, a criança está completamente diferente. É uma outra, se comporta de uma forma completamente, reage, pensa, né, de uma maneira diferente. Então isso também é fácil da gente notar. Além dessa dimensão, ainda tem uma dimensão social. Ou seja, a maneira como essa criança se relaciona com aqueles que estão à volta dela, vai também se desenvolvendo, vai mudando com o tempo. Né? Alguns até defendem a ideia de que a criança, quando nasce, alguns dizem, também não se tem prova disso, porque a gente não consegue contato com a criança nessas fases, né? Mas que nas primeiras semanas ou nos primeiros, né, de vida, a criança imagina que tudo que existe é ela. Tudo que está ali, tudo que ela percebe é ela. Então, o corpo, o bercinho, aquelas pessoas, é tudo ela. Com o tempo ela vai se dando conta que existe ela e existe outras coisas, mas está tudo ali para ela. Né?
Quando ela chora, aquelas coisas vêm e dão comida e troca a fralda e coisa e tal. Depois ela vai estudando que existe ela, existe aquelas coisas e que as coisas não estão ali só para ela. E assim a relação vai mudando. Esse comportamento da criança vai mudando. Hoje, mais cedo do que antes, a criança já começa a ter contato com pessoas fora de casa. Alguns de nós aqui, tão velhos ou mais velhos do que eu, às vezes foram ver outras crianças, só que não foram para o colégio, assim, né? Porque eram só os vizinhos, os parentes próximos, né? Mas assim, crianças diferentes, só quando chegou no colégio lá. Eu tenho um ex-colega meu de trabalho que dizia que quando ele tinha uns 5 anos, ele viu o primeiro homem negro, né? Que ele disse que olhou para o homem e perguntou, o senhor é azul ou é roxo, né? Porque ele não conhecia aquela cor, nem a cor, ele não compreendia o que era aquela pessoa negra, ou seja, ele não tinha contato, porque na relação próxima dele não existia. Hoje, como eu disse, muito mais cedo do que antes, as crianças já estão no maternal 1, 2 e 3, né, berçário, não sei o quê, pelas necessidades e as nossas necessidade de trabalhar e tudo mais, a criança já vai muito mais cedo para ter contato com a escola, com outras crianças. Paulo, e nós temos que levar em consideração também que as crianças ali pequenininhas já estão na frente de uma televisão também, né? Também, tem a televisão, que é uma espécie de relação também. Então, há uma mudança, certo? Desses estímulos relacionados com o comportamento, com essa relação com os outros. Então, a grande maioria das áreas do conhecimento humano que trabalham a criança, trabalham a infância, vem a criança nesses 3 aspectos. O aspecto biológico, psicológico e social. Mas nós, espíritas, que acreditamos que esse indivíduo é um espírito reencarnado, temos que ter uma outra visão, uma visão espiritual. Ou seja, aquela criança que agora está num corpinho frágil, de 50 centímetros que seja, ela é um espírito que já viveu inúmeras encarnações passadas. A gente não sabe quantas são, mas tem muitas encarnações, tantas ou até mais do que nós, que somos os pais ou os avós, ou os tios dela. Tem uma experiência tão grande ou até maior do que a nossa. Pode ser muito mais evoluído do que nós, pode ter muito mais conhecimento, ou muito mais habilidade intelectual ou moral do que nós. Então, há essa mudança de ver a criança para nós espíritas. Claro que a gente sabe que há o desenvolvimento biológico, psicológico e social, mas há também esse desenvolvimento espiritual. Isso muda uma série de aspectos com relação à criança. Beleza? Bom. E o que os espíritos falam a respeito disso? Kardec se preocupou e perguntou para os espíritos, lá na questão 383, ele pergunta, qual para o espírito a utilidade de passar pelo estado de infância? E os espíritos responderam, encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito durante esse período é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliar no adiantamento, para o que devem contribuir os incumbidos de educá-los. Ou seja, os espíritos estão nos alertando que este período é um período ótimo para ajudar esses espíritos no seu processo de desenvolvimento, porque eles estão muito mais aptos, muito mais acessíveis a essas impressões que eles recebem do ambiente. É claro que essas impressões podem ser positivas, mas também podem ser negativas. Quem tem filho pequeno em casa, quando vem o primo, né, que quase não vê e que sobe na estante, coisa e tal, né, que a gente fica desesperado, o primo vai embora, o nosso filho quer fazer igual, né? Ele quer subir na estante também, porque ele absorve, ele está acessível a essas influências do meio. Então, ninguém tinha feito aquilo para ele ainda. Ele veio fazer, ele quer fazer também, faz parte. É natural, a cópia, né? Essa absorção desses padrões é natural. Então, é importante, é lógico, que aqueles incumbidos, né, capazes de auxiliar no adiantamento, devem ajudá-lo nesse processo de educação. Aí a próxima pergunta óbvia é a seguinte, mas quem que é responsável por esse processo? Primeiro lugar, está pulando, sim. Primeiro lugar, os pais. Ou seja, por quê? Porque são as pessoas que têm o primeiro contato com esse indivíduo. A criança, normalmente hoje, ela nasce no hospital, normalmente, não, na maternidade, e vai para casa com os pais. Então, os pais já eram até... nós acreditamos no espírito encarnado, certo? Durante a gestação já havia um contato desses pais com a criança. Né? Às vezes os pais conversam com a criança na barriga da mãe, já havia esse contato. Então, já havia esta relação. Então, a responsabilidade dos pais é a maior de todas, nesse sentido. Mas, a gente pode dizer o seguinte, a responsabilidade dos pais começa primeiro, né? Começa com subsistência e proteção. Ou seja, eu tenho que dar condições para que aquele indivíduo, logo que nasça, que ele sobreviva. Por quê? A criança, quando nasce, não consegue se alimentar sozinha. Ela não consegue nem se locomover sozinha, não consegue nem caminhar. E se for deixada a criança ao nascer, o que acontece com ela? Ela vai morrer. Né? A gente
gente ouve casos aí, né? Lamentavelmente, de pessoas que abandonam as crianças, em poucas horas, às vezes a criança morre por estar abandonada, né? E, estranhamente, nós, seres humanos, ainda somos uma das espécies que, ao que parece, precisamos durante mais tempo ainda dos pais do que outras espécies. Por exemplo, quem tem cachorrinho em casa aí? Tem cachorrinho? Quanto tempo leva para o cachorrinho comer sozinho? Quantos meses? 3 meses. 3 meses ele está comendo sozinho. E... Hã? Talvez até menos, beleza. Agora, quanto tempo leva para o pintinho lá quando nasce do ovo comer sozinho? 3 dias. 3 dias. 3 dias. Ele fica 3 dias sem comer, certo? Não, ele não. Ele fica 3 dias sem comer, ele não come. Não. Aí depois ele já está ciscando. Quando ele começa a caminhar, ele já começa a ciscar e começa a comer, certo? 3 dias. E o ser humano, quanto tempo leva para comer sozinho? 1 ano? Para comer com colher. E para fazer comida sozinho? 40 anos? Depender? Né? Ou seja, nós já naturalmente parece que dependemos mais dos nossos pais para sobreviver. Porque eles vão ter que dar comida para nós durante um bom tempo, vão ter que ensinar a gente a fazer comida, porque a gente não encontra comida para comer assim, certo? Então, ou seja, paradoxalmente, talvez não, é uma necessidade talvez de nós, espíritos, sermos mais evoluídos de essa necessidade de ser suprida pelos outros que estão à volta. Então, nós precisamos realmente muito mais. Mas, a grande maioria dos animais fazem isso muito bem, subsistência e proteção. Certo? Com pequenas exceções que eu conheço, que são as tartarugas marinhas, em que a tartaruga vem e desova na praia, né? Centenas de ovos, vai embora, e os filhotes semanas depois vão eclodir e vão embora também, talvez nunca se encontrem, é um dos poucos exemplos. O resto tudo dos animais que eu me lembro, os animais superiores, aí, né? Eles cuidam dos seus filhotes, com carinho, cuidam bem deles, coisa e tal, certo? E às vezes tem ninhadas de diversos filhotes, né? Então isso, a grande maioria dos animais faz isso muito bem. Então, para nós, seres humanos, que já estamos num patamar maior de evolução, tem que haver outras necessidades. Quais são elas? Instrução e educação. Isso os animais não costumam fazer. Fazem até um pouco, né? Geralmente os pais de uma ave vão tentar fazer com que ela aprenda a voar, certo? Vão voar perto, volta, para estimular o bichinho a se aventurar a voar. Talvez um urso vai ensinar, vai para um lugar melhor de pegar o peixe, certo? Mas isso tudo também é instintivo, né? Se deixar o urso sozinho, ele até aprenderia sozinho, ou saberia sozinho. Mas nós não, nós precisamos dar instrução e educação para os nossos filhotes. Né? Mas instrução e educação não é a mesma coisa? De jeito nenhum. Hã? De jeito nenhum. De jeito nenhum? Vamos ver então. Dicionário Aurélio. Está pulando sempre. Já descobri qual eu trouxe. Eu estava apertando a tecla de pula a página inteira. Instrução. O Aurélio diz o seguinte lá. Instrução. Conhecimentos adquiridos, cultura, saber, erudição. Isso é o que está lá no dicionário Aurélio. O que mais? Educação. Educação é um processo de desenvolvimento da capacidade física, intelectual e moral da criança e do ser humano em geral, visando a sua melhor integração individual e social. Opa, é muito mais. Enquanto a instrução está voltada para conhecimento adquirido, para a cultura, saber as coisas, educação já está envolvendo uma capacidade física, intelectual e moral. Se a gente for ver bem, instrução aqui está dentro de educação. Mas aí tem um outro conceito que é mais amplo ainda. Aperfeiçoamento integral de todas as faculdades humanas. Aí foi mais longe ainda. Né? Então, ou seja, educação é algo muito mais profundo, muito mais complexo do que instrução. Vamos ver outra visão aqui. Ó. Instrução. Instrução está diretamente relacionada com conhecimento. Conhecimento está envolvendo desenvolvimento intelectual do indivíduo. Então a instrução ela vai trabalhar muito esse componente nosso que é intelectual, que é saber as coisas, saber usar esse conhecimento, usar o conhecimento que tem para resolver problemas novos que nunca surgiram para nós. Isso tudo está muito envolvido com instrução. E educação? A educação tem mais a ver com comportamento, que tem a ver com o desenvolvimento moral do indivíduo. Até no nosso dia a dia a gente usa isso, quer ver? A gente diz assim, nossa, fulano estudou tanto e é tão mal educado. Estudar é instrução. Então ele fez faculdade, fez mestrado, doutorado, mas ninguém consegue lidar com aquela pessoa, porque é uma pessoa grossa, né? Uma pessoa que ofende os outros,
que não respeita a liberdade dos outros, ou seja, é uma pessoa mal educada. É uma pessoa bem instruída, mas ela pode ser mal educada. É claro que essas palavras se confundem quando, por exemplo, nós temos uma Secretaria de Educação, que cuida das escolas. Mas o principal, não vou dizer que é o único, a principal função das escolas é instrução. Não, mas espera um pouquinho, Paulo. O conceito de educação não era bem amplo? É bem amplo, é verdade. É claro que a escola também tem educação. Mas a grande maioria dos objetivos estão voltados para conhecimento. É claro que às vezes o professor nota um comportamento inadequado de um aluno, vai chamar o pai, olha, ou vai tentar usar alguma estratégia para fazer com que aquela criança, ou aquele adolescente, aquele jovem, mude o seu comportamento. Mas às vezes não vai dar tempo, porque ele tem que dar agora a tabela periódica. Hoje o assunto é a tabela periódica. Não adianta que aquele aluno xingou o colega. Eu não vou poder trabalhar isso hoje, porque eu tenho que explicar que é hidrogênio, lítio, potássio, lítio, né? Ou seja, eu tenho um compromisso com instrução, certo? Então, a educação ela é mais profunda no sentido de que ela vai trabalhar com moral, que é discernimento do que é certo e do que é errado. Basicamente é isso. Então, é lógico que para eu ser educado, eu preciso ter instrução também. Que para saber o que é certo e errado, eu tenho que conhecer as coisas. E por isso que os Espíritos nos dizem que nós, Espíritos, estamos evoluindo, estamos progredindo intelectual e moralmente. Ou seja, nós temos que progredir em conhecimento e na capacidade, na habilidade de usar esse conhecimento, mas também na capacidade de discernir o que é certo e o que é errado. Beleza? Vamos adiante. Ou atende? É, o telefone... Ah, tá. Vamos lá. Que mais? Lá na questão 582 do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta o seguinte: mas pode-se considerar como missão a paternidade? Entenda-se aqui maternidade, avólidade, tialidade, certo? Todas as formas de parentesco com uma criança. Né? Ou seja, aí os Espíritos respondem: é sem contestação possível uma verdadeira missão. É ao mesmo tempo grandíssimo dever e que envolve mais do que o pensa o homem na sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais a fim de que esses o dirijam pela senda do bem. E lhes facilitou a tarefa, dando àquele, à criança, né, ao filho, uma organização débil e delicada, que o torna propício a todas as impressões. Muitos há, no entanto, que mais cuidam de aprumar as árvores do seu jardim e de fazê-las dar bons frutos em abundância do que de formar o caráter de seu filho. Se este, o filho, vier a sucumbir por culpa deles, suportarão os desgostos resultantes dessa queda e partilharão dos sofrimentos do filho na vida futura, por não ter feito o que lhes estava ao alcance para que ele avançasse na estrada do bem. Ou seja, esse alerta dos Espíritos aqui é de que a paternidade é uma missão muito maior do que a maior parte de nós está consciente. Né? Eu às vezes brinco que o nosso Estado, o nosso governo, ele exige que nós tenhamos uma carteira de habilitação para conduzir um veículo, certo? E aí tem todo aquele negócio de autoescola, e agora vai ter autoescola com simulador, e mais não sei quantas horas de aula, e tem aula de dia e tem aula de noite, e a gente vê ainda as pessoas cometendo barbaridades no trânsito. Só hoje, vindo de Blumenau para cá, eu vi uma meia dúzia delas, né? Agora, não, o nosso Estado, o nosso governo não exige que a gente tenha uma habilitação para ser pai ou mãe, né? E talvez devesse. Saber como cuidar da criança, como lidar com ela, como lidar quando a criança é ativa demais, ou quando é ativa de menos, ou quando ela é rebelde demais. Ou seja, a gente não tem nenhum treinamento disso. A impressão que dá é que a gente já nasce sabendo, e não nasce sabendo. Às vezes a gente copia os modelos que a gente viu dos nossos pais, dos nossos avós, e às vezes são modelos equivocados. Mas então eles dizem que é uma responsabilidade muito grande. Agora é claro que não é uma responsabilidade só dos pais. É primordialmente deles, mas todos aqueles que têm contato com essa criança e esses jovens têm essa responsabilidade. Mas eles disseram mais, esse período é um período em que eles estão mais acessíveis. Por que isso? Deixa eu ver se na próxima eu explico. Não explico. Porque antes de reencarnarmos, estávamos lá no mundo espiritual, né, tranquilos, fazendo algumas tarefas, provavelmente, alguns de nós trabalhando, né, indo para cá, indo para lá, só agora precisamos fazer uma missão em tal lugar, agora precisamos resgatar não sei o quê, precisamos fazer isso. Está. Até que chegou um momento que alguém deve ter dito para nós: olha, Paulo, está breve, está perto o período de tu ter que reencarnar. Vai te preparando aí a gente foi se preparando, vai lá para um departamento ou para uma região, onde a gente vai se preparar para isso, diz que vai diminuindo o perispírito, não sei o quê, até que o dia que houve a concepção lá, certo?
onde os meus futuros pais têm a relação, o óvulo, o espermatozoide se encontra com o óvulo, eles se fundem e formam uma nova célula. Diz os espíritos que nesse momento, nós espíritos, nos ligamos fluidicamente a essa célulazinha que para nós é invisível, olho nu, certo? E ela vai crescendo, vira 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 156, e assim vai, até que dá um corpinho de 50 centímetros mais ou menos, certo? Que está pronto depois de 9 meses, pronto para nascer. No momento do nascimento, os espíritos dizem que essa ligação fica bastante forte, mas ainda não se fechou, não se concluiu totalmente. A criança nasce, começa a se relacionar com a gente, e essa relação, essa ligação entre aquele espírito e o corpo vai se fortalecendo, vai se aprofundando, até que ali por volta dos 6 ou 7 anos, essa ligação está bastante completa. Por isso que nós temos muitas vezes a semelhança muito próxima, as crianças são muito parecidas quando pequenininhas. E a partir dos 6 ou 7 anos é que a gente começa a diferenciar um pouco mais elas, certo? Por que isso? Porque durante esse período o espírito não está totalmente ligado ao corpo. Então as suas tendências do passado, as suas habilidades, as suas capacidades estão adormecidas. No momento em que esse espírito ali com 6 ou 7 anos se liga mais ao corpo, começam a surgir certas características que antes era tudo muito igual. Mas eles ainda não são muito diferentes. Quando que vai dar uma diferença maior? Adolescência. Aí surge uma fase complicada. Aí surge principalmente mais a rebeldia, né? Aí aquela criança que era de um jeito, agora está completamente diferente. Não reconheço mais essa criança, não parece mais meu filho ou minha filha. Agora pensa diferente, quer botar piercing, quer fazer não sei o quê, aí vai morar na Austrália. Tem ideias completamente diferentes daquelas que a gente estava trabalhando até agora. Por que isso? Porque esse período de adormecimento, que começa a acordar ali na primeira infância, 6 ou 7 anos, dá uma acordada um pouco maior na adolescência. E aí aquelas tendências do passado que estavam adormecidas, estavam latentes, começam a surgir mais fortemente. E às vezes na forma de uma crise. Por quê? Porque ele veio tendo durante aqueles 10, 15, 12 anos uma certa orientação, um certo costume, um certo hábito, e surgem neles vontades, ou nela, né, vontades, habilidades ou desejos que não parecem surgir do nada. Não, surgem lá de dentro. Dependendo da maneira como esse adolescente fundir essas duas experiências, a sua herança do passado e essa herança dessa encarnação, da maneira mais ou menos harmoniosa possível, nós vamos ter um adulto mais ou menos equilibrado. Alguns de nós trazemos até hoje alguns resquícios mal resolvidos dessa época, certo? A gente não resolveu muito bem. Mas aí entramos na fase adulta com a nossa, digamos assim, um pouco mais integrais. Nunca seremos completamente integrais, porque nós espíritos somos muito mais do que aquilo que nós, enquanto encarnados, podemos expressar. Mas já teremos uma maturidade maior, decisão, senso crítico, que durante a fase da infância e da juventude não era tão forte assim. Então, por isso que durante a fase da juventude surge muito essa questão da rebeldia e dessa dificuldade de nos relacionarmos com eles. Aí vem a pergunta, mas daí, Paulo, você está falando há meia hora, o que isso tem a ver com o espiritismo? Bom, agora eu vou lançar uma pergunta para vocês. Qual é o principal objetivo da doutrina espírita? Me ajudem. Evolução. Evolução de quem? De todos. De todos. Todos nós, encarnados e até os desencarnados, certo? Ou seja, o objetivo da doutrina espírita é auxiliar o nosso processo de evolução, que é intelectual e moral. Opa, não dá para trocar essa palavra evolução também por educação? Desenvolvimento de todas as nossas capacidades intelectuais e morais? De certo modo, a evolução é um processo de educação. Então a doutrina espírita vem nos auxiliar no nosso processo de educação, educação como espíritos, que já vivemos inúmeras encarnações no passado e temos infinitas não, mas temos ainda inúmeras encarnações pelo futuro, mas viveremos eternamente pelo futuro, certo? Aí vem a pergunta, qual é o melhor momento da gente fazer isso? Por quê? Ele está apto, está mais aberto a essas influências, certo? E a gente sabe disso. É muito difícil fazer um adulto mudar de ideia. E algumas mulheres e alguns maridos novos têm essa ilusão, né? Não, ó, noivo, né? Noivo e noiva. Não, quando casar ela muda. Não, quando casar eu mudo ele. É muito difícil. Às vezes até acontece. O amor é capaz de fazer milagres, né? Nesse sentido. Mas às vezes é uma desilusão, né? A pessoa chega lá e diz, não, aquele comportamento que ele tinha, né? De fumar na cama, ele continua fazendo até hoje isso, né? Eu sou obrigado a sair quando ele está falando. Ou seja, não, mas eu vou mudar. É difícil, porque é difícil nós mudarmos hábitos, seja qual for o hábito, né?
Agora, durante o período da infância e da adolescência, isso é mais fácil. Então, o melhor é que a gente ajude os espíritos do seu processo de educação desde o início, do período mais fácil da gente trabalhar. Então, é importante que a Casa Espírita também tenha uma atividade para as crianças e os jovens. Mas será que as crianças e os jovens, essa metodologia de palestra é adequada? Não é. Eu diria que ela não é adequada nem para nós adultos. Mas eu não vou falar outro, senão ele vai acabar com as palestras aí e não vai ter nada para substituir, certo? Mas a palestra não é nem muito adequada para nós adultos. Alguns de nós prestou atenção aí já uns 50% do que foi falado aqui, né? Porque às vezes a gente fala uma coisa aqui, surgem outras ideias, que chamam outras ideias, que chamam outras, e quando eu vejo, eu já perdi uns 5 minutos do que o palestrante falou, né? Então tem algumas outras metodologias que talvez fossem mais adequadas. Mas para a criança, com certeza, não é. Ela vai conseguir ficar uns 10 minutos ali e depois já não aguenta mais, certo? Já vai querer se mexer, vai fazer barulho, vai fazer... Então não é. Então, as casas espíritas pensaram numa atividade específica para as crianças e os jovens. E essa atividade ganhou o nome de Evangelização Espírita Infantil Juvenil. Esse é o nome que a gente deu. Podia dar outro? Podia. Mas eu vou explicar por que é esse. Tá? Bom, para a gente poder entender melhor o que é essa atividade, eu vou começar trabalhando os objetivos. Para que ela foi criada, nessa atividade? Vamos lá. Primeiro, aprendizado da doutrina espírita e vivência dos conhecimentos adquiridos. Ah tá, aprendizado é instrução. Então a criança e o jovem vai aprender sobre reencarnação, vai aprender sobre comunicação com os espíritos, a mediunidade, vai aprender sobre perispírito, vai aprender o nome do Allan Kardec, o nome civil dele, Hipólito Leão Denis Arrivaio, vai aprender que ele nasceu não sei que data, que teve as irmãs Fox, vai aprender que existe um mundo espiritual, vai aprender esse monte de coisa. Mas não é só isso, porque só instrução não resolve, é preciso educação, vivência desses conhecimentos. Então é preciso viver. Mas como é que eu vou vivenciar o nome do Allan Kardec? Não, isso não dá para vivenciar, porque o nome dele é Hipólito Leão. Mas eu vou vivenciar os valores morais que estão atrelados com a doutrina espírita. Então eu vou vivenciar a honestidade, a disciplina, né, o respeito ao semelhante, respeito à caridade, respeito à natureza, todos esses valores. Isso dá para vivenciar. Certo? Então não é só conhecer a doutrina espírita, não é só ser um expert conhecedor dos... Não, tem que mudar comportamentos também. Tá? Que mais? Integração do evangelizando, que é como a gente chama essa criança e esse jovem, consigo mesmo, com o próximo e com Deus. Ou seja, para que essa criança, esse adolescente, esse jovem, saiba quem é ele, quem é o próximo, o que é Deus e qual a relação com esses personagens. Certo? Ou seja, qual é a relação de mim comigo mesmo, com os outros, com Deus, certo? E aí entender isso aí. Que mais? Formação moral das novas gerações. Às vezes a gente reclama que nesse mundo de correria a gente não consegue mais nem tempo de trabalhar valores morais com as nossas crianças e nossos jovens, né? Quando eu era criança no colégio tinha educação moral e cívica, lembra? Uns 4 ou 5 anos na cabeça, né? Onde a gente trabalhava esses conteúdos. Eu lembro de algumas aulas de moral e cívica até hoje. Hein? E olha que eu estudei isso no milênio passado. Tá? Ou seja, ficou, mas hoje não dá mais tempo de fazer isso. Então, pelo menos, durante um período, 1 hora por semana, que seja, alguém vai trabalhar esses conteúdos. Honestidade, caridade, amor ao próximo, amor à natureza, certo? Essas coisas que às vezes não dá tempo no dia a dia, na correria. Certo? E preparação de futuros trabalhadores espíritas. Ou seja, aquelas crianças, aqueles adolescentes, os jovens que continuarem no movimento, serão trabalhadores melhor preparados. Por quê? Eles terão conhecimento da doutrina espírita, desde criança, certo? E vivência desses conhecimentos. Não é só conhecer, é vivenciar a caridade, o amor ao próximo. Paulo, só para... O Tiago foi teu aluno, não foi? Foi. O Tiago, o pessoal, ele veio fazer uma palestra para nós aqui. Ele foi bem aceito, foi uma palestra muito legal e foi o fruto da evangelização. Então, ou seja, esses trabalhadores que passaram pela evangelização, eles costumam ser melhor preparados do que aqueles que eram católicos quando crianças, quando jovens, vêm para a doutrina espírita geralmente pela dor, né? Aí surge um problema, chega aqui, aí conhece a doutrina espírita, vai se tornar trabalhador, mas não conhece os princípios básicos ainda? Não. Ou seja, alguém que já está estudando e já está vivenciando os conteúdos desde pequenininho, vai ser um trabalhador melhor preparado, certo? Bom, vejam bem, acabou? Só isso, Paulo? Só isso. Vejam que não tem nesses objetivos, o objetivo assim, cuidar das crianças enquanto os adultos assistem palestra. Não está lá, certo?
Não dá. Porque não é o objetivo dessa atividade. Ah, mas a gente gostaria de ter na mesma hora. Tudo bem, até pode ter no mesmo horário, né? Mas as pessoas que estão trazendo as crianças têm que ter isso bem claro. Não é que nem, eu acho que aqui não tem, mas lá de Joinville, quando a gente vai no supermercado lá, e tem criança pequena, vai lá, deixa a criança no cercadinho, lá na salinha lá, né? A criança quer um crachá, a gente faz as compras, né? Aí chega lá no final, diz, eu vim buscar meu filho, qual é? Aquele camisa vermelha, o número 3 ali, ó. Vem, filho, né? Aí pega o filho e vai embora, certo? Eu deixei lá enquanto eu fazia compras. Não, não é o objetivo. Deixar as crianças lá enquanto eu estou assistindo palestra, né? Então, às vezes acontece até, quando a atividade é conjunta, às vezes acaba a palestra, os pais querem ir lá, batem na porta para levar o filho. Não, mas a atividade aqui não acabou ainda. Ela tem uma sequência, tem um programa, certo? Então, é um trabalho específico para as crianças e para os jovens, né? Às vezes ele pode acontecer em conjunto, não tem problema, mas as pessoas têm que entender isso, né? Não é um depósito, não é a salinha de recreação, beleza? Conteúdos, quais são os conteúdos trabalhados lá? Quais são os assuntos? São primeiro, se o nome do negócio é evangelização espírita infanto-juvenil, evangelização, então tem que ter os conhecimentos trazidos por Jesus, que estão lá, sintetizados pelo menos, simplificados no Evangelho, tá? Mas complementados pelos Espíritos, que é o resto da doutrina espírita, né? Ou seja, então não vão ficar só lá nos 4 evangelhos lá, Mateus, Marcos, Lucas e João, não. Aquele conteúdo lá, a própria doutrina espírita já ampliou, certo? Através do Evangelho com o Espiritismo, o Kardec pegou alguns desses ensinamentos e dá uma interpretação muito maior, né? Então, é isso, é trabalhar esses conteúdos, mas com uma visão mais ampla da doutrina espírita. O que mais? Esses conteúdos devem seguir uma sequência lógica e progressiva, sendo que existem diversas sugestões. Ou seja, aqueles que vão trabalhar com as crianças e os jovens devem ter uma sequência previamente definida. Nós vamos trabalhar primeiro esse assunto, depois aquele outro e depois este, né? Ou seja, tem uma sequência. Não é chega aqui hoje, vamos ver o que nós vamos fazer hoje. Não, tem que ter um programa. E existem várias sugestões. Sugestão, a gente segue ou não, né? Mas é sugestão. Uma das sugestões que nós temos é da própria Federação Espírita Brasileira. Lá nos anos 80 eles lançaram um livrinho que eu esqueci de trazer, que é o Currículo das Escolas de Evangelização Espírita Infantil Juvenil, que tem uma proposta, uma sugestão de programa. Tá? A proposta feita em 82 era a seguinte: começarmos trabalhando com Deus, depois trabalhar prece, depois trabalhar antecedentes do cristianismo, principalmente Moisés e os 10 mandamentos. O cristianismo, trabalhar Jesus, a história dele e a sua doutrina, os ensinamentos dele. O espiritismo, o surgimento do espiritismo e os princípios da doutrina espírita. Depois, conduta espírita, vivência evangélica, trabalhar os valores morais de Jesus com o ponto de vista da doutrina espírita. E por último, dependendo das faixas etárias, o movimento espírita. Falar de casa espírita, URI, federação, congresso, sabe? Essas coisas todas. Beleza? Essa foi uma proposta lá em 82. Durante alguns anos, uns 20, 30 anos, a gente usou essa proposta. Aí, algumas reclamações houve que não estava mais adequada, tinha que mudar. Aí, em 97, a Federação Espírita reestruturou esse currículo e mudou um pouco a sequência, incluiu alguns assuntos, tirou outros, e aí ficou assim: começa com o Espiritismo, a criação divina, a ligação do homem com Deus, bases do Espiritismo. Depois o cristianismo, trabalhando antecedentes históricos, Jesus e sua doutrina e Jesus e Kardec. Depois, conduta espírita e vivência evangélica, trabalha primeiro o autoaperfeiçoamento, relações familiares, relações sociais, relações do homem com a natureza, a questão da ecologia, né, que surgiu nos anos mais recentes. E por último, movimento espírita, espiritismo e movimento espírita e a organização do movimento espírita. Isso praticamente para quase todas as faixas etárias. Só o movimento espírita que para as faixas etárias menores a gente não entra, porque a criança não consegue. A criança de 3, 4, 6 anos não consegue entender o que é um centro espírita, o que é uma federação, o que é isso. A gente já consegue entender que é uma federação, é um grupo de pessoas, um grupo que representa as casas, beleza? Agora, como é que funciona? Como é que é o fazer da coisa? Em primeiro lugar, as crianças e jovens são separados em faixas etárias, preferencialmente de 2 em 2 ou de 3 em 3 anos, para melhor atender às necessidades de cada faixa etária e utilizar técnicas e procedimentos adequados. Por que isso? Porque as crianças de faixa etárias semelhantes são parecidas, não são iguais. Porque nem 2 gênios univitelinos geneticamente idênticos são iguais. Eles têm características, porque eles são espíritos diferentes, né? Então são diferentes. Agora é lógico que crianças de 3 anos têm habilidades e capacidades muito parecidas.
que são bem diferentes de uma criança de 10 anos, que tem outras habilidades e outras capacidades. Então fica difícil eu trabalhar numa sala que tem crianças de 3 e crianças de 10 anos. Porque ou eu vou fazer uma atividade que as crianças de 3 vão prestar atenção e a de 10 vai subir pela cortina, né? Ou eu vou atender a de 10 e a de 3 vai ficar só brincando, não vai nem ver. Então, eu tenho que ter uma certa distribuição aí, né? A gente tem essa experiência um pouco parecida nas escolas rurais aqui em Santa Catarina, né? Onde a professora tem alunos de idade, mas aí ela não dá uma aula só, ela tem que dar uma aulinha para cada aluno. Ela senta um pouquinho com o aluno, senta um pouquinho com o outro, senta, quer dizer, a professora que se divide, né, em múltiplas para poder trabalhar, né? Então o ideal é que a gente aproxime as faixas etárias. Bom, o que mais? Faixas etárias, proposta de faixas etárias. A federação também no currículo de 97 propõe uma separação. De que forma? Chamar de maternal de 3 a 4 anos, jardim de 5 a 6 anos, infância primeiro ciclo 7 a 8, infância segundo ciclo 9 a 10 e infância terceiro ciclo 11 a 12. Então já teria aí 5, né, para 5 separações de 3 até 12 anos. Depois, juventude primeiro ciclo 13 a 14, segundo 17 a 15 a 17 e o terceiro 18 a 21. Então, a proposta legal, a proposta ideal seria 5 mais 3, 8 separações de faixa etária, certo? Para incluir as crianças de 3 anos até os jovens de 21 anos. Beleza? Mas eu não consigo fazer isso, Paulo. Na nossa casa não tem nem espaço para isso. Aí, claro, uma coisa é o ideal, outra coisa é o possível, né? Mas também tem uma questão, às vezes, do seguinte: às vezes a gente se acomoda com o possível hoje e não cria condições de que esse possível melhore a médio ou longo prazo, certo? Então a gente vai vou começar com um ciclo, então. Então nós vamos começar com as crianças de 5 a 6 anos esse ano. Então esse ano a gente começa com 5 a 6 anos. Aí ano que vem vai ter crianças de 7. Então ano que vem a gente abre um outro grupo também de 7 anos. Aí vai ter 2 grupos. Aí vai. A hora que todos os de 5 passarem, estiverem lá com 8, aí a gente abre então um grupo de 9. Aí nós vamos ter um de... E assim vai crescendo o trabalho. Também pode ser feito assim. Então, tem várias maneiras da gente programar esse futuro, certo? Para que a gente possa separar em ciclos. O que mais? Funcionamento. Como é que faz? São escolhidos conteúdos, práticas e procedimentos didáticos compatíveis com cada faixa etária. Conteúdo, nós já temos uma experiência de alguns anos aí, né? Praticamente quase que qualquer conteúdo dá para trabalhar com todas as faixas etárias. Exceto ali o movimento espírita que eu falei que as crianças menores não vão entender. Mas Deus, dá para trabalhar Deus com criança de 4 anos? Dá. É lógico que eu não vou trabalhar Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, porque as crianças não vão entender isso. Nem nós entendemos, certo? O que é isso? Então não dá para trabalhar isso aí. Mas eu vou trabalhar Deus como aquele que criou a árvore, que criou o cachorro, que criou a mim, certo? Vou trabalhar como Deus criador. Vou trabalhar isso aí em Deus. Né? Aí vou pegar o feijãozinho cresce. Por que o feijãozinho cresce? Tem alguém que está pensando nisso? Tem alguém que está vendo o feijão? Tem alguém que... Ou seja, pensar nesse Deus que está por trás das leis da natureza. É isso. Agora, com os jovens de 21 anos, eu posso tentar trabalhar essa questão de inteligência suprema e causa primária de todas as coisas? Posso. Vamos ver na enciclopédia lá, né? Hoje pela internet tem enciclopédias. O que é inteligência? O que é causa? Que tipos de inteligência existe? Todo efeito tem causa. Posso trabalhar uma discussão muito mais filosófica. Então, ou seja, os temas são escolhidos e as práticas e procedimentos ficam adequados para cada faixa etária. Essas práticas e procedimentos podem incluir exposição narrativa, exposição dialogada, conversa, consulta a jornais e revistas, situação-problema, dramatização, jogos didáticos, entrevistas, dinâmica de grupo, diapositivos, que são os slides, né? E é o que, de certa forma, nós estamos usando aqui, transparência, filmes e fitas, quadro mural, jornalzinho e, muito importante, etc. Tem algumas coisas que a gente nem imaginou aqui e que podem ser utilizadas para que eles possam ter uma aprendizagem da doutrina espírita e uma vivência desses conhecimentos adquiridos. Tá? Além disso, além dessas práticas, para o trabalho dos conteúdos, também devem ser utilizadas atividades complementares, tais como música, jogos de recreação, expressão corporal, recorte e colagem, modelagem, desenho, pintura, teatro, poesia, coro falado e jogral, campanhas educativas, excursões, passeios, festividades e comemorações, intercâmbio e integração nas atividades da Casa Espírita, e está lá ele de novo, etc. E outras atividades também. Geralmente essas atividades complementares, a gente muitas vezes vai conseguir utilizá-las para vivenciar os conhecimentos adquiridos. Então, às vezes, vocês vão lá na aulinha, para pegar o filho cedo demais que não devia,
ou deram uma abertura na porta, a gente vê que as crianças estão fazendo uma brincadeira lá de roda, uma coisa assim. Ah, é hora da recreação. Né? Realmente, as crianças precisam de atividade lúdica. Só que normalmente o evangelizador vai estar utilizando aquela brincadeira de roda para trabalhar um conteúdo que foi trabalhado de forma intelectual durante a vida. Aí na roda vai trabalhar a organização, vai trabalhar algum conceito, alguma coisa na prática. Então a ideia é essa. É utilizar essas atividades complementares, de música, jogos e tudo mais, como uma forma, muitas vezes, de vivenciar aqueles conteúdos que foram trabalhados com as outras técnicas de uma forma intelectual. Né? Beleza? Aí alguns pais dizem o seguinte, Paulo, eu até sabia que tinha atividade aqui na casa, mas eu prefiro dar liberdade de escolha para o meu filho. Né? Porque eu, quando cresci, meu pai era de determinada religião, me obrigou a ir desde pequeno naquela religião, eu tive que fazer isso, fazer aquilo, fiz esse sacramento, fiz aquele outro, fiz aquele outro. Mas quando eu completei 18 anos, eu fui lá e mostrei para ele minha identidade, pai, agora eu tenho 18, agora chega, eu não quero ir mais. Minha carta de alforria está aqui, né? Não vou mais. E eu não quero cometer esse mesmo erro, né? De obrigar meu filho a ir. Até porque a doutrina espírita é uma doutrina que preza o livre-arbítrio, né? Dos indivíduos. Então a criança tem mais o livre-arbítrio de escolher mais tarde a religião que ela quer e ponto. Não é um pensamento bastante coerente? Por que não? Segundo a gente aprendeu justamente lá com a... Tem que ser levado sim as crianças. Mas por que? Só porque eu quero? Não, porque precisa. Porque precisa, certo? Porque precisa, muito bem. Porque precisa. Por exemplo, se meu filho não quer ir para o colégio, tem 7 anos, certo? Ele não quer ir para o colégio hoje, o que eu faço? Filho, fica em casa, vem de sessão da tarde. Que nem tem mais, tem. Fica em casa, vem de sessão da tarde. Não. Primeiro eu vou tentar descobrir por que você não quer ir no colégio. Porque tem um menino querendo bater em mim. Tá, tem um motivo forte, certo? Vamos descobrir qual é o problema. Não, porque eu não quero ir hoje, não quero mais. Não, vamos lá. Então, vou me informar com a escola, tem algum problema? Não, tem. Então vamos lá. O que eu vou fazer? Primeiro eu vou tentar convencê-la. Depois vou pegar para lá, não, vamos lá. Pai, fica contigo não, vai lá, vamos lá, fica lá, certo? Vou tentar obrigá-lo. Por quê? Porque eu sei que é importante para ele. Ele não sabe. Ele queria ficar vendo sessão da tarde mesmo, certo? Mas eu sei que é importante. Ele não tem conhecimento, não tem maturidade para tomar essa decisão agora. E eu sou obrigado a tomar por ele essa decisão. Um outro exemplo mais drástico, né? Meu filho está doente e não quer tomar aquele xarope horrível. Que geralmente xarope é horrível, né? É difícil ter um xarope com gosto bom, né? Aí o que eu faço? Digo, não, filho, não precisa tomar um xarope. É assim que eu faço? Não, né? Se for preciso, eu faço o quê? A técnica da... Aquela técnica do segurar aqui, né? Que abre aqui, né? Vou dar o xarope, certo? Ele vai chorar, vai espernear, mas eu preciso daquele xarope para ele. Porque eu sei que ele precisa daquele xarope. Esses conhecimentos que a gente viu aqui, que são os objetivos da doutrina espírita, será que a criança, o jovem, não precisa disso aqui? Precisa. Mas às vezes ele não quer, mas ele precisa. E eu sei que ele precisa. Agora, dentre esses objetivos da doutrina espírita, tem algum que diz aqui, garantir que essa criança, esse jovem... É touchscreen. Eu toquei na tela para limpar e... São fenômenos que acontecem. São fenômenos que acontecem. Não, eu lembro que aqui, Não, é touchscreen sim. É? Eu troquei para limpar uma sujeirinha ali. Voltou, beleza. Em algum desses 4 objetivos diz aqui, garantir que a criança e o jovem se tornem espíritas? Também não tem. E não é. Não é o objetivo da evangelização espírita infanto-juvenil garantir que essas crianças e esses jovens serão espíritas. Não é. Porque nós não podemos garantir isso. Porque a doutrina espírita é para aqueles que estão sintonizados com essa maneira de ver o mundo, com essa maneira de ver as leis de Deus. Não é para todos serem espíritas. Né? Agora, se essa criança e esse jovem nasceu na minha família, deve ter necessidade de ter contato com a doutrina espírita. Contato, não quer dizer que vai ser espírita. Porque se ele tiver esse aprendizado da doutrina espírita, se ele tiver uma integração, certo? Se ele tiver uma formação moral, isso vai servir para ele como indivíduo, independente da religião dele, ou de ter ou não religião. Certo? Vai ser bom para ele isso. Se mais tarde chegar numa fase de que tiver maturidade para decidir e disser para ele, pai, eu não quero mais ir no espiritismo, né? Agora eu descobri uma outra religião que eu acho mais legal, eu vou ficar tranquilo, vou dizer, beleza, segue o teu caminho, se é isso que é melhor para ti, beleza. Eu vou estar com a minha consciência tranquila porque eu fiz a parte que eu precisava, que era enquanto eu fosse preciso orientá-lo no caminho que eu acho que é correto. Mas eu não tenho certeza se o espiritismo é o caminho correto. Não, é outro problema. Então, é um problema até para mim primeiro. Primeiro eu tenho que saber se o espiritismo serve para mim, se o espiritismo é um caminho adequado para que eu possa crescer, para que eu possa evoluir intelectual e moralmente. Se ele é bom para mim,
deve ser bom para o meu filho também. Eu vou apresentar a ele. Não quer dizer que ele vai ser obrigado a seguir esse caminho, né? Então, essa ideia da liberdade, ela cai por terra, porque nós não temos esse direito, né, de dar liberdade para eles. Assim como a gente não tem o direito da liberdade numa série de outras coisas. A gente impõe uma série de coisas de acordo com a maturidade e com a capacidade daquele indivíduo. Então, olha só, a evangelização espírita infanto-juvenil não visa somente a doutrina espírita, ela visa formar pessoas de bem, independente da religião delas. Os pais devem influir na decisão dos filhos considerando a sua imaturidade. É a obrigação deles tomar a decisão pelos filhos enquanto isso for preciso. Vai chegar uma hora que isso não é mais preciso. E às vezes é difícil o pai e a mãe se darem conta nesse momento, né? Se os pais se omitirem, outros assumirão o papel. Porque eu digo, não, eu vou dar liberdade para o meu filho escolher a religião. Aí a internet influi, o coleguinha influi, a namorada influi, né? O vizinho, todo mundo está influindo. E eu, que tinha a maior responsabilidade, que a gente viu algumas transparências atrás, eu deixei ele livre. Né? E talvez ele nasceu na minha família, para que desta vez ele tivesse o contato com o doutrina espírita desde pequenininho. Né? E aí chegou lá, não, eu vou dar liberdade para ele, mais uma encarnação em que ele não teve contato. Né? Aí vão ter que dar outro jeito, sei lá. Agora, quais são os requisitos, quais são as habilidades que vocês acham que deve ter uma pessoa, que a gente chamaria de evangelizador, que é uma pessoa que vai trabalhar com essas crianças e esses jovens? Primeira coisa que tem que ter: conhecimento da doutrina espírita. Ah, Deus, copiou minha trilha, teus conhecimentos não. Eu queimei antes. Não, mas você não tinha queimado antes, né? Olha, é lógico que tem que conhecer a doutrina espírita. Como é que eu vou trabalhar conhecimento de doutrina espírita e vivência dos conhecimentos se eu não conheço? Então tem que ter um conhecimento básico. Não precisa ter um conhecimento profundo, mas pelo menos básico. Entender a relação entre causa e efeito e a justiça de Deus e a reencarnação. Tem que saber essas coisas, senão, né, fica perdido. O que mais? Tem que ter amor pelas crianças e jovens. Tem que amar essas crianças e jovens. Eu não gosto muito de criança, mas quero aprender, quero trabalhar na evangelização. Olha, não. Vai trabalhar na biblioteca, servindo água frutificada, certo? Vai trabalhar em outros serviços a outras pessoas, para depois, daqui a umas 3 ou 4 encarnações, quem sabe, né? Gostar de crianças e jovens e trabalhar com eles. Por quê? Se a pessoa não gosta de criança, como é que ela vai ter relação com essa criança? Como é que vai ser a relação dela? E a vivência digamos, é feita através da relação. Né? Imagina, eu estou lá na aula, estou toda hora, meu Deus, não vejo a hora dessa aula acabar com essas crianças. Que relação eu vou ter? E a gente vê professores nesse inferno, né? De não gostar de criança, né? Professores de colégio aí, né? Que acaba a aula, estão desesperados. Eu dei aula em algumas escolas, né? Tinha professores que ficavam desesperados para acabar o horário, meu Deus, coisa boa que acabou isso, ou seja, a pessoa não gosta do que faz. Não, tem que ter amor pelas crianças e jovens. O que mais? Tem que ter conhecimento de pedagogia, de psicologia infanto-juvenil, metodologias de ensino, tem que ter algum conhecimento para trabalhar. Como é que eu vou trabalhar um conteúdo? Que técnica eu vou usar? Não tenho técnica nenhuma. Vou só ler. Eu vou ler isso aqui para eles e deu. Não, tem que ter um pouco, né? Agora, vocês conhecem alguém que tem todas essas habilidades aqui? Tirando eu fora, mas vocês não me conhecem ainda, né? Vocês conhecem alguém? Jesus, não, Jesus também não conta. Né? Aqui na nossa casa é difícil. Então eu sempre digo, e alguns vão contra mim, dizendo, tem que ter boa vontade. Tá? Essa é uma das principais habilidades. Mas boa vontade, com letra grande, ele também está maior na letra. Ó. Não é aquela boa vontade, eu quero evangelizar, mas vai ter um curso no sábado que vem. No sábado, mas sábado tem praia, né? Eu vendo marisco. Eu como marisco, não como, que hora eu como marisco no sábado. Não, ou seja, tem que ter boa vontade. Então, boa vontade do que, pessoalmente? De me desenvolver melhor no conhecimento de pedagogia, de psicologia, de doutrina espírita, certo? Metodologia, ir atrás dessas coisas. E hoje, com a internet, está muito mais fácil do que há 30 anos atrás, quando a gente começou, né? Há 30 anos atrás, a minha mulher que era apostila da federação, não sei o que, tinha uma apostila. Daí eu pegava emprestado, tirava xerox, eu falei, no mimeógrafo, meu Deus do céu, até velho, mimeógrafo. Né? Ou seja, hoje não, hoje tu vai na internet procurar evangelização, psicologia infantil, tem milhares de páginas, certo? Para entender melhor como é que a criança pensa, a relação dela, ou seja, hoje nós temos mais alternativas, tá? E dedicação, preparo e capacitação constante. Ou seja, o evangelizador, essa pessoa que vai trabalhar com a criança, ele nunca pode ter a ilusão de que eu estou formado. Né? Eu fiz o cursinho, né, no final de semana que teve lá em Joinville, e estou formado em evangelização. Alguns já fizeram cursinho aqui. Né? Mas não está nunca formado, certo? Confesso que mesmo eu, já há 30 anos,
Fui agora, esse ano agora, uma atividade em Blumenau, ali no EMESC, Encontro Estadual de Educadores Espíritas, e vi coisas que eu nunca tinha visto. Né? Experiências novas que eu não bacana isso, né? Agora também está surgindo no Brasil evangelização de bebês. Opa! Que bebês, Paulo? Eu não falei que a proposta da Federação Espírita Brasileira começa com 3 anos? A Federação Espírita de Goiás está divulgando um livro que eles estão trabalhando com crianças recém-nascidas, até 3 anos. Certo? É um processo completamente novo, certo? Então a gente tem que estar por dentro disso aí. Porque se eles estão fazendo, eles já têm um método, já têm algumas ideias, já estão trabalhando, né? Beleza? Então, essa é a ideia. Para terminar essa minha parte, fica aqui a frase do Kardec. É pela educação, mais do que pela instrução, que se transformará a humanidade. Ou seja, o Kardec lá em Obras Póstumas coloca isso. Ele diz o seguinte: instrução é importante, mas para transformar a humanidade, só a educação, só mudando os hábitos, o comportamento.